Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, sempre bom. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz aos irmãos que estão assistindo ao culto online. Que Deus abençoe a vida de vocês. Com a bendição do nosso Senhor, mais um domingo na presença dEle, mais um domingo no qual Ele nos proporcionou a essa oportunidade de estarmos levando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-te-ei-vos, nisso vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Pai, para dizer que nós te amamos. Damos graças a Ti, Pai, e sempre te louvaremos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, com a Tua permissão, Pai, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que toda distração, Pai, que tudo que não vem de Ti, Pai, todo cansaço, sonolência, desânimo, nós repreendemos nessa noite no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha falar fortemente aos nossos corações e que nós possamos aprender cada vez mais sobre a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, num dia tão especial, Pai. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Pode se sentar em nome de Jesus. O tema da nossa palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração é justamente sobre a ceia do Senhor, a importância da ceia. Mas antes de falar, entrar aqui no texto e algumas coisas que eu quero citar aos irmãos, alguns aspectos, eu quero perguntar aos irmãos que estão assistindo, a irmã está aqui presente, estão animados com o Natal? Está animada, irmã? Muito animada? Glória a Deus. Sabemos que o Natal se comemora o nascimento do Senhor Jesus. E o cristão fica na dúvida: pastor, será que nós
devemos comemorar o Natal? Será que tem alguma coisa a ver colocar árvore de Natal? Vai dizer que não é uma pessoa que é pagã? O sentido do Natal não está numa árvore. Se você sente vontade de colocar uma árvore em sua casa, eu não vejo problema nenhum. Não vejo. Agora, sabemos que o nascimento de Jesus não foi no mês de dezembro. Nós sabemos, mas isso aí é uma conversa para um outro culto. O que eu quero dizer aos irmãos que estão aqui presentes, que estão assistindo: o Natal se tornou algo comercializado. As pessoas hoje estão usando o Natal para um outro significado, não o significado de comunhão, de adorar ao Senhor Jesus Cristo, de dar reverência a Ele, de comemorar o nascimento dele. Mesmo não sendo no mês de dezembro, é todos os dias que nós temos que comemorar. Então todos os dias a gente tem que dizer: Senhor Jesus, obrigado, eu comemoro porque o Senhor nasceu para um propósito no qual nós estamos aqui hoje. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, é estarmos comemorando todos os dias o nascimento de Jesus Cristo. Mas esse Natal no qual nós estamos dizendo, na data, no tempo de hoje, será que muitos sabem o significado realmente do Natal? Será que as pessoas elas têm visto o Natal como o nascimento de Jesus Cristo, ou uma festa, um lugar, uma data para se encontrar com a família e comemorar? Nota que muitas famílias elas se encontram somente no Natal. É somente no Natal que tem que fazer uma ceia tão bonita, comer coisas bonitas, comer coisas gostosas, colocar coisas bonitas à mesa, enfeitar a casa e chamar todos. O Natal verdadeiramente, será que é isso? É um tio que está 10 anos ou 1 ano sem ir na sua casa, vai de ano em ano, somente no Natal, e está contando as horas do relógio para dar meia-noite a virada para ceiar e para comer. Isso é o significado do Natal? Não, não é o significado. As pessoas estão usando o Natal também para beber muito. As pessoas saem, bebem demais, sofrem acidente, mas não sabem verdadeiramente para que eles estão ali. Eu vou dizer, o Natal se comemora o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É um dia para estarmos juntos, reunidos em família, de estarmos comemorando, orando, agradecendo ao Senhor Jesus, de estarmos dizendo: Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque nasceu Jesus Cristo. Esse é o sentido do Natal. E nós não podemos deixar de falar. Sabe, meus amados, está chegando o Natal. Eu não sei se você tem costume, mas reúne a sua família. Ore a Jesus. Agradeça ao Senhor Jesus pelo ano que se passou. Agradeça ao Senhor Jesus por esses meses todos que se passaram. E valorize a sua família. Valorize o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra? Então o tema da nossa palavra hoje é justamente sobre a ceia do Senhor. A importância da ceia. A Santa Ceia foi instituída pelo próprio Senhor. A Santa Ceia ela é relatada nos 4 evangelhos de Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas, João. Todos esses evangelhos se fala da ceia do Senhor. E Jesus ele estabelece aqui um marco do seu sacrifício real para a nossa esperança de um dia sermos salvos. É Jesus Cristo, de sermos salvos e estarmos na glória.
Então nós temos que entender o verdadeiro sentido de estarmos aqui ceando. O verdadeiro sentido, a importância que muitos têm ceado, muitos têm vindo à igreja, mas não sabem nem o significado de fato do que lê em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Não sabem. Simplesmente elas vêm e ceiam ao Senhor. É a mesma coisa de você dizer: eu vou me autoexaminar, eu vou me purificar, pedir perdão a Jesus Cristo para eu ceiar, pronto. Aí você ceia, come do pão que representa o corpo de Jesus Cristo, toma do vinho que representa o sangue de Jesus, e mal saiu da igreja você já está pecando, já está com pensamentos pecaminosos. Isso sabe o que quer dizer, meus irmãos? Na verdade, você não sabe o significado real da ceia, a importância no qual o Senhor determinou a ceia. O Senhor Jesus, ele ceava com seus discípulos. Vamos ver o verso 23, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Vamos destacar aqui o que Paulo, ele inicia o versículo dizendo: porque eu recebi do Senhor. A revelação para Paulo aqui, ela não veio do homem. A revelação para Paulo veio aqui do próprio Senhor. Paulo, ele veio depois de Jesus Cristo. Então Paulo, ele está mostrando à sua igreja, que é a igreja do Senhor, como proceder na Santa Ceia. Então a revelação veio através do próprio Deus a Paulo. Mas com qual finalidade, pastor? Qual finalidade que veio? Para instruir a igreja. Então Paulo aqui, ele está instruindo a igreja do Senhor a como ceiar. E a importância de ceiar. É muito importante isso, meus amados. É muito importante. E muitos têm brincado com a Santa Ceia. Tomam de qualquer forma e não querem nem saber. Eu fico pensando nas pessoas que entram pela porta da igreja totalmente cheias de pecado. Cheias de pecado. E elas simplesmente tomam a ceia. E a palavra nos fala aqui no versículo, olha só, o versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha que forte isso. Olha que forte isso. E nos dias de hoje, meus amados, você que está assistindo, talvez você aprendeu dessa forma, mas nos dias de hoje, tem irmãos que estão tomando a ceia e não sabem o sentido dela, mas tomam a si mesmo. Eu quero aprofundar um pouco aqui, porque muitos não reconhecem a importância da ceia e também não reconhecem o batismo nas águas. Está vendo que há todo um processo? Há todo um processo. E o batismo nas águas é a declaração pública do novo convertido e sua decisão de seguir a Cristo. Ou seja, se você tem dúvida no seu coração, você não tem como batizar. Se você tem dúvida no seu coração, você não tem como ceiar. É a mesma coisa de você estar aqui na igreja e você de repente você levanta a mão, aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e único Salvador. Mas será que você aceitou Ele bem do fundo do teu coração? Verdadeiramente?
Aceitar o Senhor Jesus é dizer não, é renunciar o mundo, renunciar as coisas do mundo e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Às vezes a gente faz um apelo, quem quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, a pessoa levanta o braço bem baixo, aí fica na incerteza, levanta na metade, olha para um lado, para o outro, espera o irmão levantar a mão para aceitar. Não. Quando Jesus toca no teu coração, você automaticamente, você não liga para o irmão que está à sua direita e nem à sua esquerda, você automaticamente vem de dentro para fora. E Jesus Cristo, Ele toca em você e automaticamente você confessa Ele. É dessa forma. É dessa forma, meus amados. Aqui, nós podemos dizer que muitas pessoas falam, porque há lugares que não exigem para tomar ceia, ser batizado. Há lugares que você chega, senta ali na hora da ceia, aí o pastor vai dizer, o ministro vai dizer, se arrependa-se, e depois você pode estar tomando a ceia. Mas pastor, eu li na Bíblia que não tem escrito nada que pode tomar a Santa Ceia só quando for batizado. Não existe. Aqui presta atenção, a Bíblia, ela não mostra para a gente que para a gente tomar a ceia a gente tem que ser batizado. Realmente, eu concordo com os irmãos. Eu concordo. Na Bíblia não fala, olha, você precisa primeiro batizar para você tomar a ceia. Não fala. Não fala. Mas tem um porém aqui. Tem um porém. Eu vou falar da nossa igreja, do que nós ensinamos aqui. Entendemos que uma pessoa que não aceitou a Jesus e ainda não se converteu e está em dúvida da sua fé, abre aspas, é mais coerente ela não participar da Santa Ceia. É mais coerente, porque ela vai ser uma pessoa que está com dúvida. É uma pessoa que não vai saber de fato o sentido da ceia do Senhor, o sentido do batismo nas águas. É por isso que é importante, nós aqui fazemos um curso preparatório para o batismo nas águas e para o discipulado. O que seria isso, pastor? O novo convertido, quando ele aceita Jesus Cristo, ele é como fosse um bebê. Há um processo para um crescimento espiritual. Você simplesmente aceitou Jesus, você não vai entender de onde veio Jesus, como surgiu Jesus. Não vai. Há um processo. Um bebê, ele vai se amamentar na mãe primeiro, depois ele vai tomar um leitinho ali, uma comida pastosa, e vai automaticamente se alimentando. É assim com a palavra de Deus. O novo convertido, então, ele precisa entender, passar por um processo, conhecer a doutrina da igreja, conhecer principalmente o que a Bíblia diz a respeito. Exemplo, eu aceitei a Jesus, eu estou me sentindo como o primeiro amor da minha vida, eu estou mais leve, glória a Deus, é assim mesmo. Eu nunca esqueço da primeira vez que eu aceitei a Jesus. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu fui tocado de uma forma tão poderosa, que eu me senti uma leveza, eu me senti preenchido. Todo vazio que havia em mim foi preenchido pelo Senhor Jesus. Mas eu não sabia, de fato, quem era esse homem, Jesus Cristo, no qual entrou em minha vida e me transformou. Então nós precisamos entender, através desses cursos que nós damos aqui, tanto do batismo na água como o discipulado, é
quem é Jesus, o que Jesus fez, entre outras coisas. Sabe por que acontece isso? E tanto para batizar, quando você vai aprendendo da palavra de Deus, vai gerando em você confiança. A incerteza vai embora, a confiança aparece, a fé é gerada. E você tem a convicção de onde você está no lugar, para quem você está servindo. Quantas pessoas eu já fui em outros lugares que aceitaram a Jesus Cristo num domingo, no outro domingo já não voltou na igreja, no outro domingo a gente já viu já na rua e está perdido. Por isso que tem que ter um acompanhamento na palavra de Deus. Nós precisamos saber onde nós estamos colocando os nossos pés. Por isso que é a importância de participar. Se a pessoa ainda tem dúvida, não participa da Santa Ceia, em nome de Jesus Cristo, amém? Você que tem que ter essa convicção em fé em Cristo Jesus. E quando nós ceiamos, o Espírito Santo, ele testemunha para Jesus. Olha que lindo. O que é o Espírito Santo testemunhar para Jesus? É levar para Jesus, é contar para Jesus o que está acontecendo. Exemplo, o Espírito Santo fala para Jesus: a noiva preparou uma mesa linda, a noiva preparou um banquete, a noiva está reunida em comunhão para ceiar. Há um reconhecimento da parte de Deus quando nós ceiamos, há um reconhecimento quando nós estamos em união com a igreja do Senhor para ceiar. Automaticamente o Espírito Santo leva para Jesus. E é dessa forma, meus amados, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós confirmamos essa aliança que temos com Jesus, com o noivo, amém? Glória a Deus. Agora eu separei 3 aspectos nos textos que nós lemos aqui, para nos ajudarmos a entender um pouco da Santa Ceia. Eu resumi em 3 aspectos que eu achei assim que para uma pessoa que tem uma visão da ceia, ela possa entender. Eu quero trazer em alguns cultos, creio que em 3 cultos dá para eu me aprofundar mais no que nós estamos dizendo aqui. De 3 a 4 cultos, mas eu simplifiquei em 3 aspectos, amém? O primeiro aspecto, o apóstolo Paulo diz que a Santa Ceia é um memorial. Vamos ler versículo 24. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em outras traduções, quando fala que esse cálice é o novo testamento, em outras traduções está: essa é a nova aliança. Na sua, tá, irmã? Aliança ou testamento? Glória a Deus. Mas voltando aqui para a primeira característica, ele destaca aqui que a Santa Ceia é um memorial. Olha, tanto no versículo 24 como no 25, olha o que Paulo está dizendo aqui. Jesus Cristo está dizendo a verdade: fazei isso em memória de mim. E ele repete no 25:
no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ele repete. Olha que interessante para entendermos. Essa expressão, em memória de mim, ela soa como alguém que já morreu. Amém? Mas não é isso que essa reflexão aqui está nos dizendo. Muitos usam essa frase em memória de mim em túmulos, em jazidos ali, usa também em lugares que a pessoa, eles colocam um memorial para uma pessoa, em memória de tal pessoa. É muito usado isso, mas isso aqui que Jesus está dizendo é totalmente diferente do que uma pessoa que morreu. Esse em memória de mim eu vou explicar agora, amém? Glória a Deus. Qual que é a diferença então entre em memória de mim, no qual eu expliquei, que é usado nos funerais, é usado nos túmulos? Qual que é a diferença? Quando Jesus diz aqui no texto, em memória de mim, nota, meus irmãos, que no versículo 25, ele fala, todas, olha só, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice, é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas. Repete comigo, todas. Todas as vezes. A expressão aqui é de quem, presta atenção, essa expressão que Jesus está dizendo, é de quem morreu, está vivo e está presente. Eu vou repetir, a expressão que Jesus Cristo, ele está dizendo aqui é de quem já morreu, quem está vivo e quem está presente. E quem está presente é Jesus Cristo. Ele morreu, ele ressuscitou, ele vive em nós, está presente a todo momento. Essa é a expressão aqui, que a ceia é o que ele está dizendo. E quando nós estamos ceando aqui, nós estamos fazendo o quê? Celebrando. E celebrando o quê? A sua morte. Celebrando a ressurreição. E celebrando a presença dele em nosso meio. Nós estamos celebrando. Jesus está no meio de nós. Ele morreu, ele ressuscitou, e ele está presente em todo momento. Amém? Segundo aspecto, a Santa Ceia nos mostra a expressão de ação de graça. Olha que lindo. Versículo 23, na parte B, lá no finalzinho, está dizendo, tomou o pão. Mas em seguida, no versículo 24, inicia como? E tendo dado graças. É muito lindo. Tomou o pão e tendo dado graças. Aquela pessoa que não conhece o valor do sacrifício não vai entender nada sobre ação de graça. Está vendo como é importante entendermos a palavra e o significado, a importância da Santa Ceia? Aquela pessoa que não conhece a Jesus não sabe nem como ele foi crucificado ali na cruz, como ele morreu. Como a pessoa vai entender sobre graça? Não vai. Pode ceiar sim, a Bíblia diz, você pode ceiar. Nada vai te impedir de você ceiar. É você confessar os seus pecados. Mas a importância de você entender e aprofundar na palavra, para você se autoexaminar,
A gente vê isso como um aprendizado, a importância do batismo nas águas, a importância do discipulado é justamente para isso. Vamos continuar. Versículo 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de passar para o terceiro aspecto, que é o versículo 25, entendemos aqui que todas as bênçãos que recebemos é pelo sacrifício de Jesus. Nada é por mérito meu ou seu, é pela graça. Então entendam isso, é pelo sacrifício, foi por Jesus, é por Jesus todas as coisas que nós fazemos. E o terceiro aspecto e último, a Santa Ceia fala sobre aliança. Olha que lindo, versículo 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em outras traduções está dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ano que vem, com a permissão do nosso Senhor, eu vou ministrar sobre a aliança de sangue. É uma matéria muito importante, uma matéria no qual o ensinamento é bem profundo e a pessoa é impactada sobre a aliança de sangue. Mas voltando aqui para a palavra, no verso 25, a explicação, vocês sabiam que em alguns lugares, em outros países, outros lugares, e lá atrás também, eles faziam pactos de sangue? Vocês sabiam disso? Eles faziam aliança de sangue. O que seria aliança de sangue? Eles pegavam, cortavam a parte ou próximo ao pulso, ou aqui na palma da mão, cada um cortava e derramava junto ali no vinho o sangue. E aí as pessoas ficavam de frente um para o outro, um tomava o cálice com o sangue do outro, e aí eles faziam um pacto, uma aliança de sangue. E depois eles apertavam a mão com as mãos já cortadas e fazendo essa aliança de sangue. E sabia que essa aliança de sangue era mais importante que qualquer documento. Era que qualquer palavra, quando eles faziam esse pacto, era de extrema importância. Então toma muito cuidado quando uma pessoa vai dizer para você assim: vamos fazer um pacto em referência à nossa amizade, vamos fazer uma aliança para nunca mais a gente se separar. Toma muito cuidado com isso, muito cuidado. Quando você faz uma aliança com uma pessoa, você pode conhecer ela externamente, mas não conhece o coração dela. E quando você faz um pacto, uma aliança com essa pessoa, dependendo do que ela firmou ali, você estará preso a essa pessoa e ao que ela adora. Lembro eu, uma pessoa conhecida fez uma aliança de sangue com uma outra pessoa. E essa pessoa se dizia ser cristã. Primeiro que estava totalmente errado. Ela não precisava fazer pacto nenhum com ninguém. A aliança que nós temos que ter é com Jesus Cristo. Mas ela fez. Só que na verdade essa pessoa, ela não servia a Jesus Cristo de fato. Ela servia a Satanás. Ela andava com um punhal tatuado em seu braço. E essa pessoa, depois que fez essa aliança, perdeu várias coisas, adoeceu. É muito sério, toma cuidado com essa aliança. E voltando aqui para a Sagrada Escritura, então
antigamente eles se faziam isso. Eles queriam fazer um trato comprando uma casa ou trocando. Era mais valioso esse pacto do que a própria assinatura no documento. E aqui acontecia, e acontece em outros países até hoje, esse tipo de aliança. Amém? Glória a Deus. Então aqui, quando Jesus diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, ele está se referindo a uma aliança espiritual e não física. Olha só, espiritual e não física. Há muitas pessoas que pegam esse versículo isoladamente e começam a falar com pessoas que não têm noção da palavra para fazer uma aliança, mas oferecendo objetos. Como assim, pastor? A pessoa chega em um local, senta na cadeira, a pessoa lê esse versículo aqui. Está vendo? Jesus Cristo fez uma aliança. Hoje é o dia campanha da aliança. Então a pessoa diz para a outra: você tem que dar o seu carro para você conseguir a tua bênção. Você tem que dar essa coisa para você conseguir o que você está precisando. E aí eles fazem essa aliança. Muitas pessoas perdem carro, casa, bens, entre outras coisas, devido à falta de conhecimento da Sagrada Escritura. Então Jesus Cristo está dizendo aqui aliança espiritual. Declara comigo: a aliança que eu tenho é com o Senhor Jesus. A aliança que nós temos é com o Senhor Jesus. Nós não temos aliança com o homem. Nós não precisamos ter aliança com ninguém, a não ser a aliança que você tem quando você casa. Amém? Essa aliança é a união entre duas pessoas, no qual eles se unem para um só propósito, uma só vida. Amém? Então, continuando aqui, a aliança que o Senhor Jesus está dizendo, ela é espiritual. E Jesus está dizendo: eu cuido de você, eu cuido da sua família, porque eu tenho uma aliança com você. É muito forte, meus amados. É muito forte. Mas olha só, repara que Jesus, ao falar, ele diz uma nova aliança, um novo testamento. Está vendo que uma palavrinha pode mudar muita coisa? Uma palavrinha nova, novo, é onde que eu quero observar para a gente entender um pouquinho aqui. Quando ele fala nova aliança, nós precisamos entender, e a antiga aliança? De onde vem? A antiga aliança, ela vem da era abraâmica. Sabe o que é isso? É quando Deus fez aliança com Abraão e sua descendência, lá atrás. Porém, eles não honraram com o compromisso, e eles quebraram essa aliança. Então a antiga aliança vem ali do Antigo Testamento, através de Abraão, que Deus fez a aliança, eles não conseguiram ali, não honraram, foi quebrado, e para isso, o que aconteceu? Jesus veio e o véu foi rasgado. Jesus veio. Sabe o que significa o véu se rasgar? Representa o fim da separação entre Deus e a humanidade. Agora, presta atenção, agora o acesso à presença divina, ou seja, a presença de Deus, o acesso que nós temos não está mais restrito, nem a um lugar e nem a um
Precisava do quê? De um profeta, um sacerdote, de um lugar. Hoje não, agora está aberto todos. É o início da nova aliança. Através de Jesus Cristo. E ele fala: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Hoje nós vivemos uma nova aliança, meus amados. E essa aliança não é mais gravada em tábuas, em pedra. Essa aliança é gravada em nossos corações. Essa aliança está em nós. Essa aliança representa Jesus Cristo. Ele não falhou. Ele foi justo, sempre será justo. Ele sempre será puro. Ele não falhou. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, para me salvar, para que hoje nós estejamos aqui e glorificamos o nome dele, na certeza que nós somos salvos, vivemos pela graça, estamos na graça e louvamos ao Senhor. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O véu foi rasgado, não tem mais agora. Você não está mais restrito, você tem o próprio Jesus em você. Aleluia, aleluia. Se coloca sobre os seus pés. Chegou o momento no qual nós vamos ceiar. Glória a Deus. Só para finalizarmos aqui, sobre 1 Coríntios, eu convido os irmãos a lerem com mais atenção. Pega a sua Bíblia depois e vai, cada versículo, vai lendo cada palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao coração dos irmãos. Há tesouros aqui no qual, se formos notarmos aqui, a gente vai encontrar muitas coisas. Versículo 29 fala: aquele que come e bebe indignamente da ceia do Senhor. Aqui fala também no 30: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Há tantos sentidos aqui para cada versículo. Mas como eu disse, eu precisaria de 3 cultos por aí para estar ensinando aos irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos começar com a nossa escola dominical e nós teremos a oportunidade de aprofundar na Sagrada Escritura. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. O momento que nós vamos tirar para estarmos pedindo perdão ao nosso Senhor. Se você tem algo para pedir perdão, para refletir, para dizer ao Senhor Jesus em espírito, esta é a hora. Você de casa, esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o momento de você se reconciliar com Jesus. Esse é o momento de você dizer para Jesus: Senhor, perdoa. Eu que um dia aceitei o Senhor como o meu Senhor e o único suficiente Salvador da minha vida. Arrependido estou e quero retornar do lugar onde eu não deveria ter saído. Então essa é a hora. Se você está sentindo no teu coração, confessa ao Senhor. Converse com o Senhor. Ele está de braços abertos para te receber de volta. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo,
e nessa noite você está sendo tocado pelo Espírito Santo, confessa ao Senhor Jesus Cristo. Aceite ao Senhor Jesus. Peça perdão pelos seus pecados e diga a Ele: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida agora, faça morada em minha vida. Eu quero viver o novo de Ti. Eu quero viver, Pai, na Tua presença, em Teus átrios. Eu quero viver, Pai, a cada dia Te louvando, Te adorando. Eu quero pegar a Bíblia, Pai, abrir e o Senhor falar comigo a cada página. Eu quero, Senhor Jesus Cristo, abrir a Bíblia e ver, Pai, não somente com os meus olhos, Pai, aquilo qual eu estou vendo, mas com os meus olhos espirituais. Me leva, Jesus, a cada história, cada momento. Fala comigo. Quando você aceita Jesus, sua vida não é mais a mesma. Quando você arrepende dos pecados, Satanás, ele não tem mais legalidade sobre a tua vida. Ele não pode agir na tua vida, porque Jesus Cristo, ele toma a frente da tua vida. E qualquer condenação no qual te culparam, diziam sobre você, saiba que nesse momento tudo está sendo apagado. Jesus está dizendo: não há mais condenação, porque você me aceitou. Agora você vive em mim e eu vivo em você. Mas saiba que aceitar Jesus não é simplesmente aceitar da boca para fora. Tomar ceia, comendo pão e bebendo cálice, não é simplesmente um ato religioso. Não tem nada de religioso aqui. Tem o sangue de Jesus, tem o corpo de Jesus. Assim Jesus, ele ceiava com os teus discípulos. Pastor, eu estou impuro. Não, meu amado, você não está impuro. Se você aceitou Jesus Cristo, a pureza, a glória, o poder, a alegria, a paz já mora em você. Já mora em você. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu convido a irmã Edna a vir aqui na frente, a pegar a bandeja da ceia. Nós vamos dar graças ao Senhor. Nós vamos apresentar. Aleluia. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensineis, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai também isso, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, primeiro, de, Pai, aprofundar, Pai, na Sagrada Escritura. Nós entendemos aqui, Pai, 3 aspectos no qual o Senhor nos ensinou essa noite. A importância da ceia, a importância no qual nós ceiamos, e nós te agradecemos, Pai. Nesse momento, Pai, eis aqui o pão, eis aqui o cálice, Pai. O pão que representa o teu corpo, e o cálice que representa o seu sangue. Nós agora, nesse momento, damos graças, Pai, a Ti, Pai. Damos graças, Pai, pois o pão representa o teu corpo, e damos graças porque o cálice representa o teu sangue. Nesse momento, Pai, te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, pode servir a ceia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comemos-lo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebemos do cálice, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai, em toda a terra, em todos os povos, Pai. Bendito seja o teu nome, Pai, em todos os lugares. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és, Pai, poderoso. Obrigado, obrigado, Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele nele crê. Ah, Jesus, Deus enviou o teu Filho. Sabe o que é isso, meus amados? Ele enviou o teu único Filho a essa terra, na posição de homem. Jesus Cristo, ele nasceu, ele cresceu como toda criança, ele chegou à fase adulta. Jesus Cristo, ele tinha uma profissão. Mas para que o propósito de Deus, que ele estabeleceu, fosse cumprido, Jesus Cristo, ele saiu para ministrar. Jesus Cristo, ele saiu para pregar. E Jesus Cristo, onde quer que ele ia, havia cura, havia milagres, havia libertação, havia restauração. E todos diziam: Mestre, esse é o Messias, ele foi enviado, esse é Jesus Cristo. E a multidão começou a acompanhá-lo, a multidão e os discípulos acompanhando. Ele chegou,
e chegou o momento no qual ele começou a ser visto pelos sacerdotes ali. Ele foi perseguido, ele foi julgado, uma pessoa sendo julgado, mas que não cometeu um pecado, mas que não deslizou um momento. Ele foi fiel, ele foi justo. Nós estamos falando de Jesus Cristo, e sabe por quê? Ele foi pregado na cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você, foi por nós, porque ele foi pregado ali para que o véu fosse rasgado, para que vivemos agora uma vida com Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao ser ressuscitado, ele foi ali, ele encontrou com os seus discípulos, se apresentou ali dizendo: sou eu, vivo estou, eu reinarei, eu irei para a direita do Pai, a destra do Pai, mas eu enviarei um que fará coisas maiores do que eu fiz, o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Comece a glorificar o nome de Jesus, comece a glorificar, porque ele sempre será rei, ele sempre será majestade, ele sempre será honra. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, porque por suas pisaduras nós somos sarados e já não há mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós temos essa certeza, Jesus, que tu és o caminho, que tu és a verdade. Obrigado, Príncipe da Paz, Cordeiro de Deus, que tirai todo o pecado do mundo. Tu és justo, poderoso, El Shaddai. Tu és lindo, amado de nossa alma. Tu és justo. Nós somos justificados em Ti. Nós somos libertos por Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Você, meu amado e amada que está assistindo, nunca esqueça que Jesus Cristo é o único caminho. Ele sempre vai ser a verdade. Ele é a vida. Não desista do propósito de Deus. Não desista dos caminhos do Senhor. Há tantas pessoas com 1000 motivos para sair e se afastar. Mas nós firmamos em um só motivo: na cruz do Calvário. O motivo de estarmos aqui não está nas coisas que nós vemos, que nós pegamos, não está nas coisas que nós obtemos. A nossa confiança, a nossa certeza, a nossa alegria está em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós estamos terminando mais um culto. Em nome de Jesus, que os meus irmãos, vocês possam ser tremendamente abençoados. Eu não sei o que vocês têm passado, mas eu tenho certeza que depois dessa palavra, o Senhor falou fortemente ao seu coração, como falou ao nosso coração aqui.
Que os irmãos tomem posse de tudo que foi ministrado aqui em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero dar agora a bênção final. Meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu os abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que vocês possam ter uma semana abençoada, cheia do favor e alegria do Senhor. E se tentarem derrubar, lembre-se, maior que está em você do que qualquer coisa que virá contra a tua vida. Lembre-se, quem está conduzindo a tua vida é Jesus. E não podem te tocar, não podem te ferir, e não podem deixar você triste, porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor da tua vida. Que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, fala aos seus corações no decorrer da semana, em nome de Jesus Cristo. Que vocês tenham uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu acho que depois, não tem problema não. Aleluia. Glória a Deus.